Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante e a gente vai trazer para você tudo o que aconteceu nesta terça bastante agitada dentro do nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre Andrei Santos, pois teve jornalista internacional confirmando o interesse do Newcastle United na compra do atleta. Vamos falar também sobre a visita do Paulo Brax, atual diretor executivo do Vasco à CBF, para tratar sobre assuntos importantíssimos do nosso Gigante da Colina. Falar sobre a partida de quinta-feira contra o Londrina, treinos no CT Moacir Barbosa visando esta decisão na Série B do Campeonato Brasileiro e muitas outras novidades importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe também o seu like, seu joinha, o seu gostei, para ajudar no crescimento do nosso canal e na divulgação deste vídeo. E principalmente também, aqui embaixo, ative o seu sininho de notificação, para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo o que acontece no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui este Boa Noite Gigante falando primeiramente sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem terminou a rodada, amanhã começa a 32ª rodada da Série B e na quinta-feira o Vasco entra em campo numa decisão contra a equipe do Londrina. O Vasco, que hoje é o 4º colocado, enfrenta o Londrina, que é o 5º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo decisivo. Jogo de 6 pontos, como é chamado no futebol. O Vasco, em caso de derrota, pode sair da 4ª colocação e o Londrina entrar nesse lugar. E o Vasco, em caso de vitória, pode abrir 6 pontos, faltando apenas 6 rodadas para o término da competição com relação ao 5º colocado. Então é um jogo importantíssimo. E para essa partida, o Jorginho vem trabalhando o elenco cruzmaltino. O Vasco jogou a sua última partida na quarta-feira passada contra o Cruzeiro. Quinta, treinou no CT Moacir Barbosa. Sexta, o elenco recebeu folga. Mas desde sábado até amanhã, quarta, o elenco vai treinar visando esta decisão. E a informação que a gente teve é que o Vasco está aproveitando da melhor maneira possível esses dias de treinamento, principalmente os trabalhos ofensivos. Essa é a informação que a gente teve, que o técnico Jorginho vem intensificando o time, o elenco esmaltino no seu setor ofensivo. Tanto quando se trata de bolas paradas, como também nas jogadas rápidas, no meio e no ataque, para envolver o time do Londrina nesta próxima quinta-feira. O Jorginho tem todos os atletas liberados, em exceção ao chileno Carlos Palacios, com problema muscular, será desfalque novamente para essa partida de quinta-feira contra o Londrina. Então o Jorginho vem focando, nesse setor. Inclusive, uma peça importante será a chegada aí desse treinador inglês, que é o Alex Claflin. Inclusive, como está aparecendo aí na imagem para vocês, ele, através de suas redes sociais, falou sobre a chegada ao Gigante da Colina, colocou o seguinte, abre aspas: é uma grande honra ter sido convidado para ajudar no Vasco da Gama até o final da temporada brasileira. Uma oportunidade incrível de trabalhar e aprender em um clube especial, em um país especial, com pessoas fantásticas, história e tradições. Então é uma marca importante. O Jorginho vem entrando no seu elenco, o Alex Claflin está também para ajudar o Vasco nas bolas paradas ofensivas. A gente pode ver um time completamente diferente, não com relação às peças, mas com relação à postura dentro de campo para enfrentar o Londrina. Sobre as peças, possivelmente o Jorginho vai repetir a mesma escalação que entrou contra a equipe do Cruzeiro. Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos, Danilo Bossa, Conceição e Paulo Vitor no sistema defensivo, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê e Marlon Gomes no meio, e um ataque sendo formado por Egnaldo e Raniel. Esse deve ser o Vasco para essa próxima quinta-feira, depois de amanhã, nesta partida que é considerada decisiva na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Você aí, tá confiante na vitória? Deixe a sua opinião nos comentários. E já entrando no assunto sobre Andrei, pois como está aparecendo também aí na imagem para vocês, o Fabrizio Romano, um jornalista italiano muito renomado, com mais de 12 milhões de seguidores em suas redes sociais, deixou bem claro o seguinte, que o Newcastle United, clube aí do campeonato inglês, que vem fazendo grandes investimentos no futebol europeu, segue monitorando a situação do Andrei. E não é de agora, é há bastante tempo que o clube inglês vem estando de olho no atleta.
Atualmente, o próprio jornalista confirmou, não há nenhum acordo entre as partes, mas isso pode sim acontecer no final da temporada. O Vasco hoje esfriou as negociações, não se interessou em vender o Andrei mesmo por 180 milhões de reais, como foi a proposta do Newcastle United. O Vasco quer segurar o atleta, o contrato foi renovado há pouco tempo, o Vasco quer ter o Andrei Santos para a próxima temporada, mas deve ser difícil segurar o garoto já nesta próxima janela. 180 milhões não é qualquer dinheiro. E o Andrei, querendo ou não, tem pretensões de futuro e pode sim vir a jogar já no futebol europeu nesta próxima temporada. Newcastle está de olho e não é apenas o clube inglês, como vários outros do futebol europeu que querem a contratação da jovem promessa cruzmaltina de apenas 18 anos. Então, fique ligado, acompanhe e torça, porque pode ser aí as suas últimas partidas, no caso do Andrei Santos, com a camisa do Vasco da Gama, confirmado o interesse do Newcastle em cima do atleta. E antes de entrar no assunto aí sobre mudança, né, de material esportivo, falar sobre alguns crias aí também que vem se destacando, só para encerrar essa situação sobre Vasco diretamente, falar sobre o Paulo Brax, porque hoje o diretor executivo do Vasco foi a CBF. Ele esteve aí na CBF na parte da manhã desta terça-feira para uma reunião com a comissão de arbitragem da entidade nacional. O grande motivo desta reunião do Paulo Brax com a comissão foi a análise de um jogo contra o Náutico, lá no primeiro turno, no estádio do Arruda, no estádio, no caso do Santa Cruz. Houve um problema nos aflitos naquela partida e o jogo teve que acabar sendo mandado em outro local. Então, naquela época, foi realizado um questionamento formal para a ouvidoria por parte do Vasco da Gama sobre o posicionamento da arbitragem em alguns lances do jogo, e hoje o Paulo Brax foi representar o Vasco da Gama nesta reunião e também reforçar, além de tudo, a confiança que o próprio Vasco, em nome do Paulo Brax, tem na comissão de arbitragem para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Restam ainda 7 rodadas, a gente espera que de fato o Vasco não venha a ser prejudicado nestes próximos jogos. E o Paulo Brax esteve lá para fazer esse meio campo, né, e realmente não prejudicar ainda mais a vida do Vasco dentro das 4 linhas. Antes de entrar no assunto sobre Castori no Vasco da Gama, essa saída da capa, mudança na fornecedora de material esportivo, quero falar sobre crias, porque teve cria do Vasco se destacando nesse final de semana em outros clubes. Foram 2 atletas, Vinícius Paiva e Thiago Reis. A gente já falou sobre o Thiago Reis, né, nos últimos dias, que se destacou, conquistou o acesso aí, né, no caso, com o Botafogo de São Paulo, da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele que acabou não entrando em campo na última partida do Botafogo na competição, mas foi uma peça fundamental e importantíssima, principalmente no início da Série C. Para vocês terem noção, ele foi titular na maior parte da primeira fase, marcou 7 gols e deu uma assistência na competição. Sobre o Vinícius Paiva, outro atleta que também está emprestado, mas ao Ituano da Série B, foi o grande destaque do Clube Paulista neste último final de semana. O Vinícius Paiva foi destaque, dando uma assistência para a vitória do Ituano pelo placar de 2-0 em cima do Brusque, e também outro lance plástico, onde deixou o companheiro de equipe na cara do gol, mas não com um passe normal, mas sim com um passe de letra. Vinícius tem contrato com o Vasco até dezembro de 2024 e vai estar retornando ao Gigante da Colina nesta próxima temporada. Quem sabe ele não evolui lá no Ituano durante esse período e volta mais forte para o ano que vem. Sobre o Thiago Rodrigues, o seu contrato vai apenas até o final desse ano com o Gigante da Colina. Está sim emprestado ao Botafogo de São Paulo, mas após o término de contrato com o Botafogo, ele fica também livre no mercado e não deve retornar ao Vasco no ano que vem. Não deve ser o objetivo do Vasco da Gama, renovar o contrato com o atacante. Além deles também a gente conta com Galarza, que está no Curitiba, com o MT, que foi para o Santa Clara nessa janela, muitos crias emprestados, a gente segue torcendo para eles, que dê certo, porque eles dando certo, é o Vasco também tendo sucesso, e principalmente para o Vinícius, para o Galarza e para o MT, que irão retornar aí já nesta próxima temporada. O Galarza encerra o seu contrato com o Curitiba no final desse ano, e o MT no meio do ano que vem retorna ao Vasco da Gama. Cria se destacando, mas infelizmente não com a camisa do Gigante da Colina. E para finalizar o vídeo, falar sobre troca na fornecedora de material esportivo. Sim, torcedor, isso pode acontecer. O Vasco da Gama pode trocar a capa, uma fornecedora que vem realmente fazendo lindas camisas pelo Gigante da Colina, mas saindo a capa, entrando a Castori. Apesar de ter contrato aí com a capa até 2024, hoje a proximidade da Castori, a fornecedora de material inglesa, com o grupo da 777 Partners, pode fazer com que a troca aconteça já neste próximo ano. Para quem não conhece, quem é a Castori?
A gente já falou, né, sobre essa marca alguns vídeos atrás, alguns meses. A Castor é uma fornecedora com sede em Liverpool e vem crescendo muito nesses últimos anos no futebol europeu. Possui inclusive uma relação muito próxima, como a gente acabou de falar para vocês, com a 777. Hoje ela está aí fornecendo material esportivo tanto do Genoa na Itália, que a 777 tem todos os direitos, quanto também no Sevilha, onde a 777 Partners tem 15% aí, né, da propriedade do clube. Então tem influência, tem proximidade e pode sim vestir o Vasco da Gama no ano que vem. Além do Sevilla e da Genoa, também tem Rangers, Wolverhampton, Newcastle, aí que a gente já falou agora há pouco do Andrei, Aston Villa, Bayer Leverkusen, Almeria, Sevilla, Genoa. Então são muitos clubes no futebol mundial, é uma fornecedora que está chegando com tudo aí, quer crescer nesses próximos anos e pode chegar ao Brasil através do Gigante da Colina. Essa informação veio hoje pela parte da manhã através do jornalista Fábio Azevedo, que inclusive confirmou que a Castor já buscou informações para entender o que seria necessário para assumir o Vasco no ano que vem, tendo também ciência que hoje há um contrato vigente entre Vasco da Gama e Capa. Então, ainda não houve uma proposta oficial, mas há um interesse evidenciado por parte da Castor em estar presente com o Vasco, vestindo o Gigante da Colina nesta próxima temporada. A fornecedora, inclusive, teria que arcar com a rescisão da Capa. E agora é esperar, é ver o que poderá acontecer. Mas há um interesse da Castor chegar ao Brasil e chegar ao território brasileiro, né, através de uma grande marca, que é o Gigante da Colina. Vamos esperar, essa troca pode acontecer e realmente é ver, porque a Capa, querendo ou não, vem fazendo um trabalho muito lindo com o Gigante da Colina, mas quem sabe pode vir a melhorar ainda mais as camisas do nosso Vasco da Gama com a presença da Castor e junto com a influência da 777 Partners. Você é a favor dessa troca? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi Boa Noite Gigante. Se curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. E é claro, amanhã estaremos retornando aqui ao canal com o Acorda Vascão. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaína.